Meu cordial bom dia a todas e todos. Sempre para nós, na Escola Judicial, é um prazer, né, estar participando dos eventos. Porém, este é um evento que realmente chama muito a atenção. Eu acredito, eu vou fazer 28 anos de magistratura agora. Eu tenho mais 6 de advocacia e boa parte deles militando na área trabalhista. Já vi muita coisa, obviamente, em termos de processo, de respostas, de conciliação. Mas cada dia mais me reforça o entendimento, o acerto daquele adágio árabe que diz que quem ganha um processo judicial sai sem camisa e quem perde sai nu. Na verdade, os conflitos que são solucionados pelo Poder Judiciário, em que pese, aqui sem qualquer demérito, né? Ontem, infelizmente, a gente viu manifestações contra o Poder Judiciário, nós temos visto muita coisa aí, e sem que isso implique qualquer demérito à atuação do Poder Judiciário, a questão é que a solução de conflitos pela arbitragem oficial normalmente acaba resultando em decisões que são, no mínimo, insatisfatórias. Insatisfatórias porque não atendem completamente, insatisfatórias porque são demoradas, insatisfatórias porque, às vezes, injustas, insatisfatórias por diversos aspectos. E quando se obtém a conciliação, mas aí sempre fazendo aquela distinção, o finado professor Wagner Gílio, eu me lembro que ele insistia muito conosco em sala de aula com relação a isso, que é muito diferente da transação do acordo, né? Porque, infelizmente, há transações que são celebradas sem haver acordo entre as partes, sem que a parte saia dali satisfeita, com o seu coração um pouco mais apaziguado, um pouco mais calmo. E me parece que hoje, no Poder Judiciário, graças à opinião também, nesse sentido, a constatação de que realmente a conciliação, a solução conciliada, seja aquela que as partes chegam voluntariamente, seja aquela que elas atingem com a ajuda de terceiro, mediante a mediação, ou seja aquelas em que o próprio Poder Judiciário interfere, né, propondo soluções que as partes aceitam ou não, a conciliação, me parece que sempre sejam realmente os modos mais adequados de solução de conflito. Por isso que a Escola Judicial também, quando procurada, né, prontamente aceitou. E aqui eu quero ressaltar bastante o trabalho da desembargadora Nair, porque eu tenho visto muita coisa também nesta vida. E, como juiz, eu tenho visto que alguns colegas passam e tem outros que realmente demonstram, parece que se importar mais, que vão um pouco à frente, que, independentemente das suas atividades, e as nossas atividades jurisdicionais, como todos sabem, são sempre muito grandes, todo juiz tem sempre atrás de si, né, uma tela cheia. Antigamente a gente falava em pilha, né? Hoje a gente fala em telas cheias de processos, né, para solução, seja por despachos, seja por decisões interlocutórias, seja por decisões definitivas. Todo juiz tem atrás de si isto. E a desembargadora Nair não é diferente, em que pese o fato dela não estar diretamente no exercício da jurisdição, ela está na vice-presidente do tribunal, em tese, com atividade administrativa. A jurisdição que ela exerce, principalmente na admissibilidade dos recursos de revista, gente, é uma coisa absurda. Assim, as pessoas realmente não têm ideia do tamanho e da quantidade de trabalho que a vice-presidência tem somente nesse setor. E não para aí, né? A vice-presidente, ela é relatora nata das matérias administrativas do tribunal, a vice-presidente, ela é a conciliadora primária nos dissídios, nas ações de dissídios coletivos. Ela tem muitas outras atividades e a desembargadora Nair exerce todas e ainda se empenha barbaramente na conciliação. Isso que está sendo feito aqui hoje é uma semana de conciliação completamente diferente daquela que nós vimos. Nós temos visto antigamente. Veja, essa proposta da desembargadora Nair, não, vamos reunir, vamos focar, vamos concentrar tudo num lugar só aqui em Curitiba, vamos fazer no tribunal, e ela assumir, ela mesma estar à frente, ela não precisava fazer isso. Não precisava, ela ia ser uma excelente vice-presidente do tribunal, sem fazer nada disso.
Mas não, ela faz com uma alegria contagiante, carrega os colegas, transmite isso aos advogados, transmite isso às partes, e isso, desembargadora Anair, me parece que seja um grande segredo para a obtenção da conciliação. Então, eu quero aqui parabenizá-la, eu quero realmente dizer que eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, por aquilo que Vossa Excelência está fazendo na escola. Já trabalhamos juntos na sessão especializada, já trabalhamos juntos em sessões de julgamento no tribunal. Eu a conheci, a desembargadora Anair era juíza substituta na então terceira junta de conciliação e julgamento de Curitiba. Fiz estágio com ela, inclusive, né, como juiz e estreante. Quer dizer, então, é de longa data. E, olha, desembargadora Anair, realmente eu quero lhe parabenizar e lhe dizer que é um grande prazer estar aqui hoje. E, para não me estender aqui também, eu quero ressaltar também a presença aqui marcante da OAB. Eu, a semana passada, tive a felicidade de receber em meu gabinete a visita dos integrantes da Comissão de Direito do Trabalho da OAB. Teve lá, então, o doutor Luiz Alberto, né, doutores Ariel, doutor Mário Dalcomune, enfim, tiveram a maioria dos membros da Comissão de Direito do Trabalho, e me parece que a OAB também está com uma outra postura, ela está com uma atividade bastante voltada para a conciliação. Me parece que a advocacia está bem atenta, ela está bem acordada com relação a isso, no sentido de que o advogado litigante, né, aquele conceito que a gente tem na faculdade, no sentido que você vai lá para atuar em processos, né, esse é um conceito que a OAB tem procurado claramente distanciar, tem mostrado que a atividade do advogado é muito maior, e principalmente na conciliação, né. Então, eu quero ressaltar isso, também o esforço da doutora Cristiane Bortolotto, que estava na comissão passada, continua agora nessa, e que também ajuda, auxilia bastante no trabalho da Escola de Advocacia, da Escola Superior de Advocacia. Então, me parece, vejam, há uma convergência, chega um determinado momento em que os astros, não só os astros convergem, tudo passa a convergir. Então, se nós misturamos tudo isso, né, se nós misturamos essa mudança de mentalidade, a boa vontade, né, o empenho, a alegria da desembargadora Anair, né, o conhecimento técnico, todas as pessoas que aqui militam. Então, vejam, hoje nós temos aqui o ouvidor, desembargador Arnor, a quem eu homenageio, tá, que está aqui também participando, também sempre tratou efusivamente essa questão. O doutor Eliásia, que no segundo grau está fazendo um trabalho também bastante, é o mais novo de nós, é o nosso neófito, né, é o desembargador mais novinho da casa, mas está fazendo um trabalho espetacular com relação a isso. A doutora Edilane, né, que além de ser palmeirense, e estamos isolados, né, doutora Edilane? Né, opa, está aí, está vendo? Vocês percebam a integração, o grau mais elevado das pessoas. Né? Esse é o espírito do Palmeiras, enfim. Mas eu quero só ressaltar que isso tudo, gente, não é à toa que está acontecendo. Então, esses esforços estão sendo envidados exatamente por causa disso. E a Escola Judicial não fica atrás. A Escola Judicial está muito atenta. Nós já estivemos, semana passada, né, desembargadora Anair, em Foz do Iguaçu. Tivemos lá a grata satisfação de estarmos, inclusive, com o ministro Renato Lacerda da Paiva, vice-presidente do PST, que também tem feito um trabalho espetacular. Gente, me permitam, só não querendo aqui roubar a fala do doutor Fernando, mas teve uma fala dele que eu gostei tanto, mas tanto. Ele chegou, imagina, ele tem 38 anos de magistratura, 10 a mais que eu, né? E aí ele chegou e falou, olha, infelizmente, eu tenho que confessar para vocês que quando eu era juiz de primeiro grau, eu fiz muito acordo assim, olha, ou o senhor faz o acordo, né, ou eu vou, na decisão, fazer isso, já vou chamar o Ministério do Trabalho, ele vai impor multa, o senhor vai fazer isso, vai sofrer tal consequência. E aí o sujeito ficava, né, pô, quando você ouve um juiz chegando para você e falando, faz acordo, senão você vai se ferrar, aquela conversinha democrática, né, que o juiz tem, normalmente, que não pode ser gravado, obviamente, na audiência, a gente não deixa gravar isso, né? Isso é muito impactante. E é aquilo que eu falei, aí é obtida a conciliação, aliás, o acordo, né, a transação, mas sem conciliação, sem o acordo propriamente dito. E hoje, nós estamos com uma percepção completamente diferente,
Né? Eu também faço meia-culpa, eu também olho para trás e digo, nossa, como eu já errei na minha carreira. Né? Se hoje eu voltasse para o primeiro grau, tá, eu teria uma atitude completamente diferente, tanto na condição das conciliações como na coleta de provas. Né? Por quê? Porque hoje, né, claro, a gente vai ficando mais experiente, mais maduro, e na escola judicial nós estamos tentando transmitir e passar isso e dividir isso para os colegas. E tenho, né, a imensa satisfação de ter aqui ao meu lado o doutor Fernando Hoffmann, que está chegando, tá, de um curso de especialização. É especialização, né, que você fez? Mestrado, né? Mestrado na Pepperdine, que hoje é um dos mais reconhecidos centros de conciliação, de mediação no mundo. Tá? Então, o trabalho que ele fez, vocês vão ver, eu tenho certeza, nós estamos loucos para lhe ouvir. Nós vamos marcar outras atividades, inclusive, doutor Fernando, já aceite o nosso convite. A coordenadora, a doutora Morgana, né, que também é uma pessoa muito antenada nisso, fez um trabalho muito grande com relação a isso no CNJ, é uma grande incentivadora da conciliação, também já está orientada no sentido de que nós vamos envidar esforços para fazermos mais e mais atividades, trazermos mais eventos como esse. Tá? Então, eu realmente, desculpem até ter me estendido, mas eu preciso falar daquilo que está no meu coração. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui nesse evento. Parabenizo aos seus organizadores e espero que tenhamos muito êxito. Muito obrigado. Bom dia a todos. Aproximadamente 20 anos atrás, Scott Miller, um estudante recém-aprovado no MIT, iniciava suas atividades e foi acomodado em uma das irmandades tolerada por essa famosa instituição americana. Semanas depois, Scott Miller faleceu por uma intoxicação alcoólica e um longo processo se iniciou. A mídia, obviamente, a mídia americana deu muita atenção ao caso, a vida da família foi devassada, a imagem da instituição foi arranhada e logo se iniciou, então, um processo que veio a culminar em um acordo. Mas antes disso, eu queria salientar a vocês a participação que nós tivemos aqui dos advogados nesse caso. Era um caso bastante controvertido, um caso bastante disputado. Vocês podem observar na tela que havia argumentos legais para ambos os lados, né? Por parte dos pais, eles sustentavam que havia uma política inadequada de acomodação do MIT, e é muito famoso nos Estados Unidos, né? As universidades são obrigadas a oferecer moradia aos seus estudantes, e havia uma certa tolerância de abuso ao álcool também, segundo os Kriegers. Segundo a universidade, o estudante já era maior, não havia que se falar, portanto, em culpa ou negligência por parte da instituição, e ainda que se houvesse, a legislação limitaria o valor de uma eventual indenização a $20 mil. Muito embora se pudesse falar também na responsabilização pessoal dos dirigentes da instituição, e aí não estaríamos falando em limitação alguma. Os advogados, desde logo, viram os riscos do processo dos dois lados, e não só os riscos financeiros, mas emocionais, na medida em que um processo nos Estados Unidos consome muito das partes. Os familiares, então, tinham receio de vivenciar novamente o processo de perda. A universidade, que já vinha com a imagem bastante desgastada, também queria evitar um desgaste ainda maior, para não se falar também nos custos financeiros, né? Além dos emocionais. Por exemplo, o MIT avaliou que gastaria mais de $1 milhão só para se defender nesse processo. E os advogados começaram a perceber que havia certas oportunidades antes da judicialização. Os pais poderiam ter algum conforto e, obviamente, não esquecer o passado, não virar a página, mas conviver com esse passado, se um acordo nos seus termos fosse aceito. E o MIT, né, poderia reafirmar alguns valores e princípios que talvez tivessem sido esquecidos, valores esses criados já quando da sua instituição. Além disso, o MIT poderia passar uma mensagem ao seu alunato, que estava bastante inconformado, e também à sociedade, que vinha
cobrando mudanças. Vistos os riscos e as oportunidades, a família havia enviado uma carta informando o interesse em processar a instituição, e o MIT devolveu essa carta, redigida pelos advogados, reafirmando os seus argumentos jurídicos, mas sinalizando com a possibilidade de mediação. Os pais aceitaram a mediação, impuseram as condições que vocês têm na tela, e a maior parte delas acabou sendo aceita pelo MIT. Foram feitas 3 sessões, uma envolvendo somente o presidente, essa primeira sessão em Boston, cidade-sede do MIT, a segunda sessão somente com os pais e o mediador, em Buffalo, uma cidade onde Scott, o filho, havia vivido a sua infância, e uma terceira sessão com as partes presentes, em que o que se discutiu basicamente não foram argumentos jurídicos, fundamentos legais e teorias, mas sim muito de emoções. Nós tivemos os pais conversando diretamente, e essa era uma das condições, diretamente com o presidente da instituição, que em dado momento pediu desculpas, reconheceu que a universidade havia falhado e perguntou aos pais o que poderia ser feito. E aí nós tivemos, então, um acordo que envolveu o pagamento de $4.750.000 aos pais da família. Mas aí a criatividade e o que não poderia ser obtido no Poder Judiciário. A instituição contribuiu com mais $1.250.000 para a formação de uma scholarship, uma bolsa de estudos com o nome do filho, né, e com requisitos específicos, e mais um fundo gerido pelos pais, né, de Scott Krieger. E, por fim, um pedido público e incondicional de desculpas por parte do presidente. Com isso, aqui vocês vão ter o teor da carta, com o pedido de desculpas, e com isso eu quero chamar a atenção para a participação dos advogados nesse acordo, que não se resumiram a pensar somente na judicialização, ou pensar na judicialização como uma primeira fase. É evidente que em nenhum momento os advogados dos dois lados não descartaram a judicialização, mas eles exploraram alternativas, encontraram na mediação um processo adequado às necessidades, aos interesses dos dois lados, possibilitaram que eles expusessem as suas emoções em um ambiente seguro, a mediação, evitaram o dano à imagem de ambos, foram empoderados pelo mediador, e isso é muito importante, né? Nós temos que refletir muito aqui no Brasil, né? O mediador empoderando os advogados, empoderando as partes, e o caminho contrário, as partes, os advogados empoderando a figura do mediador. E mais importante, o papel dos advogados, eles possibilitaram que os clientes tomassem uma decisão informada, fosse ela pelo acordo, fosse ela pela judicialização. Esse é um dos casos mais comentados nos manuais de mediação dos Estados Unidos, e me permitam, com ele, saudar a desembargadora Nair e todos os demais componentes da mesa, todos os demais desembargadores, juízes, servidores, advogados aqui presentes. É uma grande honra para mim estar aqui para tratar desse tema que me foi sugerido, eu prontamente aceitei, a participação do advogado na conciliação, novos desafios e horizontes. A minha fala aqui será rápida, espero eu, o tempo é relativo, mas eu pretendo ser bastante rápido, e pretendo tratar desses 3 temas. Introdutoriamente, a importância do tema, em segundo lugar, os novos desafios que a conciliação impõe para a advocacia, e em terceiro lugar, né, os horizontes que eu vejo para os advogados nesse tema. Desde logo, eu queria ressaltar que eu venho da experiência de aprendizado americano, e eu vou tentar trazer aqui alguns conceitos rapidamente para poder ilustrar o que nós podemos aprender, né? Qual é o sucesso que nós podemos encontrar nos Estados Unidos, e o que nós podemos aprender com o que eles erraram lá, né? Os Estados Unidos já tem um histórico de 40 anos, né,
nessa política de tratamentos alternativos, de métodos processuais e métodos alternativos à judicialização. Antes disso, porém, eu só faço uma ressalva. Eu vou falar muito em conciliação e mediação hoje como sinônimos. Nós sabemos que existem algumas diferenças entre os dois conceitos, mas vamos esquecer um pouquinho o rigor científico. É uma semana da conciliação. Conciliação inspira informalidade, inspira flexibilidade, então eu não vou tratar aqui de diferenciar essas duas categorias. Vamos falar em mediação como esse processo de negociação assistida, né, que tem como objetivo facilitar a comunicação entre as partes e explorar opções para a resolução da disputa. Nos Estados Unidos, nós tivemos isso iniciando em 1976, com a chamada Conferência Pound, onde se reuniram várias das personalidades jurídicas, ministros da Suprema Corte, inclusive seu presidente, juristas, professores como Frank Sanders, está na tela, que deu, curioso, Frank Sanders era um professor de matemática e de direito, e a palestra dele que instituiu essa terminologia que hoje é conhecida mundialmente, né, como o sistema multiportas, indicando que nós temos mais de uma porta, nós temos várias portas para que as partes possam resolver os seus conflitos. Então, a mediação nos Estados Unidos é uma das principais portas que nós vamos encontrar. Se vocês observarem aqui, né, eu não consegui traduzir uma figura, esse quadro, nós temos basicamente 4 principais formas de resolver conflitos nos Estados Unidos, que seriam, né, litigation, a nossa judicialização, a arbitragem, a mediação e a negociação. Isso formaria um contínuo e dentro desse contínuo nós teríamos outras derivações, como a conversa facilitada, né, facilitação de conversa e também a avaliação precoce de um caso, dentre outras tantos. O fato é que nós tivemos nos Estados Unidos, né, a participação intensa dos advogados no processo de disseminação desses métodos alternativos, em especial a mediação. É interessante ressaltar isso porque, em dado momento, todos os senhores sabem, o processo judicial americano, norte-americano, é muito caro. Então, há uma cobrança muito grande também em cima dos advogados para que eles continuem negociando. É muito comum nos Estados Unidos que, após o início de um processo, as partes continuem negociando no que eles chamam bargaining in the shadow of law, né? Barganhando, negociando na sombra do processo, na sombra da lei. Então, posso lhes dizer que menos de 5% dos processos que ingressam no judiciário chegam ao trial, que é o julgamento final. Tal é a cultura e tal é a intensidade de cobrança dos clientes e a participação, o engajamento dos advogados na negociação, na mediação e em outras alternativas. Para vocês terem ideia, o jurídico interno das empresas é cobrado com relação a metas de conciliação. Advogados de autores são cobrados, né, são escolhidos muitas vezes, não pelo desempenho que eles têm no trial, porque é comum o advogado ter unidades ou dezenas de trials. A maior parte dos casos, como eu disse, não chega a esse julgamento final. Ou é descartado, ou o processo é descartado, uma espécie de arquivamento sem resolução do mérito, ou nós temos um acordo, né, impedindo que esse processo chegue ao seu final. Então, a participação dos advogados é muito intensa nesse processo de disseminação que nós tivemos início nos Estados Unidos há 40 anos atrás. Eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa feita por um professor ali da Pepperdine, onde eu estudei, e ele mostra, né, se vocês puderem observar, uma evolução de 97 a 2011. Basicamente, a mesma pesquisa foi feita 2 vezes. E vejam só, o número de empresas que sempre litigam caiu de 5% ou 6% em 97 para 0,6% em 2011. Empresas que vão ao judiciário apenas em casos que julgam apropriados e usam ADR, né, métodos alternativos, nós tivemos um aumento de 26% em média para 38% em 2011. Então, nós
temos um processo, um verdadeiro processo de Big Bang na mediação norte-americana. Isso vem crescendo muito nos últimos tempos. Se vocês forem observar, dentre todas as formas, aqui a da esquerda, mediação, né, 98% foi o uso de mediação nos 3 anos anteriores à pesquisa, né, contra 83% de arbitragem, por exemplo, e outros tantos de outros métodos alternativos. Os benefícios que essa pesquisa apontou, né, estão aqui na tela: flexibilidade, privacidade, informalidade, confidencialidade, menor custo e controle do resultado. E aqui eu não vou entrar muito nesse tema, mas a ressalva que eu faço é a seguinte, né, nós temos uma diferença de cultura, evidentemente, nós temos uma diferença de sistema jurídico, civil e common law, mas dentre esses atributos aqui, o que diferencia muito, né, muito a experiência norte-americana da brasileira seriam 2 desses quesitos, a confidencialidade e o controle do resultado. Tá? São esses 2 temas que eu acho que nós precisaríamos enfrentar com um pouco mais devagar aqui no Brasil. Bom, e a surpresa aqui, pelo menos para mim, foi a de que essa mesma pesquisa revelou que a área em que mais ocorrem, né, em que as partes mais se socorrem da mediação é justamente employment, direito individual ao trabalho. Podem ver ali a segunda coluna com 85% em 2011. Então vejam, trabalho bate aqui civil, consumidor, financeiro, ambiental, propriedade intelectual, indenizações por danos e outros tantos. É a área em que mais nós temos o recurso à mediação, né? E com isso quero dizer, né, muitas vezes a gente pensa que nos Estados Unidos não existem tantas demandas trabalhistas como no Brasil, não existem tantas ações judiciais. Realmente não existem, mas existem muitas disputas trabalhistas, muitas disputas mesmo. E o interessante é destacar que a maior parte dessas disputas chega a um acordo. Mais de 90% dos casos que vão à mediação em direito do trabalho são conciliados. Então vejam, né, aqui a intensidade da mediação na seara trabalhista. E vejam aqui como o resultado que a Justiça do Trabalho no Brasil alcança é muito bom. Nós temos o TRT 9, é o líder em número de acordos, 50,4%, né, dos casos do TRT paranaense são conciliados. Isso é um dado para comemorar e muito, né, porque é realmente uma alta taxa de performance. Bom, e vocês podem pensar, mas isso é coisa de americano, isso é coisa de uma cultura individualista, de um sistema de common law, não vai funcionar no mundo inteiro, não vai funcionar no Brasil. Vejam, a mediação está passando por um momento bastante interessante também fora do Brasil. Nós vamos ter agora em agosto a assinatura de uma convenção que iniciou na ONU há 5 anos atrás. Eu tive a felicidade de poder acompanhar alguns dos debates enquanto eu estava fazendo uma prática supervisionada ali. E muito interessante, resolvendo disputas internacionais. Uma empresa brasileira litigando contra um governo exterior, chega a um consenso. Como que se chega a um acordo? Como que esse acordo pode ser executado no caso não ser cumprido? Hoje o sistema jurídico internacional não oferece soluções para isso, e essa mediação vem, né, tal como veio a Convenção de Nova York de 1950, que regulou a arbitragem internacional, essa convenção vem para suprir justamente essa lacuna, tratando dessa mediação internacional, né, mais um nicho aí de atuação para os advogados e também os mediadores. Além disso, nós vamos encontrar vários países, né, de common law adotando. A Inglaterra recentemente passou por uma reforma bastante grande. Vamos encontrar a Austrália, vamos encontrar Canadá com
a mediação bastante avançadas. A China começa a flertar com esses dois institutos também. Civil Law, nós vamos encontrar já uma abordagem um pouquinho mais diferente, né? Um movimento vindo mais do poder público, semelhantemente ao que acontece no Brasil. A Alemanha é um desses países que está tentando mudar a cultura, né? Não de baixo para cima, de cima para baixo, que talvez não seja tão interessante assim, mas talvez seja a forma como esse debate deva ou possa ser encaminhado. E no caso do Brasil, onde eu queria chegar, né, o Brasil já é um dos grandes nomes na arbitragem internacional. Nós tivemos nessa última década um movimento bastante interessante, com várias intervenções legais e políticas judiciárias, né, estabelecidas no campo dos métodos consensuais. Então, nós tivemos aqui uma iniciativa preponderante do poder público para disseminar, principalmente Congresso Nacional, CNJ e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E me permitam rapidamente aqui fazer essa linha do tempo com vocês. Nós tivemos aqui o nosso Big Bang, o nosso marco jurídico ou legal, com a resolução 125/2010. Doutora Morgana, se eu não me engano, a senhora era conselheira nesse mandato, acompanhou, né, esse momento especial que nós tivemos, né, na vida judiciária, vejam, com ausência de regramento legal, mas uma política judiciária vindo de um órgão responsável, né, por tratar das políticas do Poder Judiciário, incrementando, então, a conciliação, a mediação e outras práticas autocompositivas, né, estabelecendo também que os centros de resolução consensual são verdadeiros órgãos judiciais especializados na matéria. Depois disso, nós tivemos, né, um certo hiato, mas vejam que estamos falando de uma década, né, 2010 a 2019, menos de uma década. 2015, o novo CPC vem e regula não só a mediação, né, tentando mudar essa mentalidade, como disse o desembargador Cássio, né, mudar essa cultura do litígio, com audiência de mediação e também com a possibilidade de negociação processual, né, que muitas vezes nós temos isso nas audiências, nós negociamos, nós mediamos questões processuais, prazos e perícia e tudo mais. Ainda em 2015, outras duas leis, né, a 13.129 acaba sendo atualizada, acaba atualizando a lei da arbitragem, melhor dizendo, aumentando, né, o número de questões que são passíveis de seguirem a arbitragem, e nós temos a lei da mediação, lei 13.140, que consolida a mediação, um meio alternativo no setor privado e no setor público. Um pouco mais à frente, o CNJ volta a rever a sua política de conciliação e mediação e acaba excluindo a Justiça do Trabalho do âmbito da aplicação, atendendo a uma reivindicação da Justiça do Trabalho, né, uma justiça especializada com conflitos especiais, portanto, há uma necessidade de um tratamento diferenciado. E esse tratamento diferenciado vem com a resolução 174/2016, que coincidentemente eu e o desembargador Arnor estávamos presentes no dia da assinatura. O desembargador Arnor era o então presidente do TRT9 e nós estávamos lá nesse momento. Para terminar essa linha do tempo, nós vamos encontrar, né, em 2017 a Lei da Reforma Trabalhista, que flexibiliza bastante a legislação, também no que diz respeito aos métodos consensuais, né, e prevê aqui algo que é singular, eu diria, né, que seriam justamente a possibilidade de homologação de acordo extrajudicial. Né. Eu, num primeiro momento, recebi com bastante reserva essa nova legislação, mas me parece que talvez aqui nós tenhamos sim uma possibilidade de incrementar o tema na área partindo de ações como essa. Nos Estados Unidos não existe, né? O juiz não quer nem ler o acordo. As partes chegam a um acordo, eles simplesmente
descarta o processo. Se o acordo for descumprido, aí sim ele vai ler numa ação de execução. E outras medidas também, né, a lei da reforma trabalhista, a extinção do contrato por acordo e a própria arbitragem trabalhista, né, que é muito comum já, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu não vou entrar muito aqui, não é o tema, mas é bastante comum isso lá. Segunda parte da minha fala agora foca na questão dos desafios, os novos desafios, alguns não tão novos assim, que se colocam aos advogados. E eu aqui separei em 5 categorias: culturais, educacionais, institucionais, a inteligência artificial e a inteligência emocional. Começando pelos desafios culturais, eu queria trazer a vocês que sim, nós temos que vencer isso, não são só os advogados, né? Hoje eu estou falando só dos desafios aos advogados, mas existem desafios às partes, ao legislativo, ao judiciário, ao executivo, à sociedade. Existem desafios para todos, né? Mas hoje estamos tratando dos desafios à advocacia. E o primeiro delas é essa forte cultura da judicialização do conflito aqui no Brasil, né? Nós temos essa cultura do litígio, né? Mais de 1 milhão de advogados, Paraná, a OAB Paraná está chegando, se eu não estou enganado, a 100 mil advogados em alguns meses. Nós temos mais faculdades de direito no Brasil do que no resto do mundo, né? Os norte-americanos não entendem quando se fala que uma unidade judicial aqui no Brasil conta com mais de 1.000 processos novos por ano, né? Então, isso é um desafio que nós temos aqui no Brasil, né? Principalmente a sociedade civil está muito acostumada à judicialização, vá procurar os seus direitos, vamos então procurar os nossos direitos, e isso significa ir ao judiciário. E aqui nós temos, né, na questão da mediação, nós temos muita desconfiança. E esse é um desafio que se coloca aos advogados também, né? Alguns juízes do trabalho ainda se lembram da experiência que nós tivemos com as comissões de conciliação prévia, que não foram tão bem sucedidas assim, né? Nós temos também desconfiança, muitas vezes estamos tratando de direito do trabalho, direitos supostamente irrenunciáveis, não transacionáveis, então nós temos muita desconfiança por parte de juízes mediadores com relação a acordos e fraudes. Essa desconfiança também é um desafio que se coloca, e até mesmo um certo preconceito, né? Um certo preconceito que se coloca ao advogado que tenta a conciliação. E aqui eu já vou entrar no tema do aperfeiçoamento profissional. Por quê? Se vocês forem pensar, né, nos desafios educacionais que nós vamos encontrar, já saindo dos culturais para os educacionais, as nossas universidades não formam o advogado para ser um conciliador. Como o desembargador Cássio mencionou agora há pouco, né, os advogados são formados para ir derrotar o adversário, né? Nos Estados Unidos, eles falam que os advogados são treinados para serem guerreiros e decepar a cabeça do adversário num processo judicial. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem teve na faculdade de Direito mais de 1% do tempo destinado ao estudo de métodos consensuais? Ninguém. Ninguém. Eu tive meia aula disso graças ao professor João Orestes Dallazen, ministro aposentado, porque ele abordou o tema da autocomposição no direito do trabalho. Não tive mais nada além disso. Então, nós temos esse desafio, né, esse desafio educacional. Nossa formação jurídica é falha. Eu sei que ela vem melhorando e muito, né? Nós temos iniciativas em várias faculdades de direito voltadas, né, ao campo da mediação, da conciliação e outros, né, mas ainda há muito por fazer, e há muito por fazer não só na formação jurídica, mas também no aperfeiçoamento profissional. O que eu pude constatar nesse tempo que eu estive fora é que nos Estados Unidos nós temos um estudo centrado na ciência, no conhecimento, em dados, em metodologia. E aqui no Brasil nós temos o quê? O conhecimento baseado na arte, na experiência, na intuição, na prática e na criatividade,
como um colega juiz do trabalho meu disse certa vez, né, nós não precisamos aprender conciliação, nós já sabemos isso. Mas será que nós já sabemos? Essa é a pergunta que se coloca. E vejam, eu não é querer achar que tudo nos Estados Unidos é melhor. Vejam, se nós continuarmos com o que nós temos no Brasil e agregarmos isso que nós temos, essa experiência que nós temos, né, onde que nós podemos chegar? Nós aliarmos a arte com ciência, a experiência com conhecimento, né, e a criatividade com a metodologia. Então, aqui eu destaco, né, para a advocacia a importância da capacitação. Né, e eu sei que a OAB Paraná está já desenvolvendo várias atividades nesse sentido. Tivemos, como o Dr. Luiz Alberto mencionou, a criação da comissão da arbitragem. Eu já vi que eventos foram feitos. Isso é muito bom, por quê? Porque nós temos a conciliação trabalhista, é uma das mais difíceis que existem. Né? Vocês podem observar ali, nós partimos uma negociação de interesse, né? R$1 a mais para você, R$1 a menos para mim. É impossível se pensar numa solução, como os americanos falam, win-win, que todos ganham. Em alguns casos isso é possível, mas na maior parte deles é difícil. Muitas vezes nós temos a manipulação da comunicação entre as partes, nós temos dificuldade, né? O contrato de trabalho é um contrato de trato sucessivo, há muito desgaste, e um desligamento, uma despedida, muitas vezes traz as piores emoções em ambos os lados. Nós temos concessões previsíveis, então as negociações acabam sendo muito parecidas, né? E muitas vezes nós temos uma certa desconexão entre as partes e nós, juízes e advogados. Então é muito importante a capacitação do advogado, a complementação do advogado. Eu cansei de ver nos bancos ali do mestrado, advogados de 60 até 70 anos voltando a estudar. Por quê? Ou porque estão cansados de litigar, ou porque querem se manter no mercado. E se manter no mercado hoje em dia, muitas vezes, significa aprender, né, o que mais está sendo feito além de litigar. São vários os temas que eu poderia usar para ilustrar a necessidade dessa capacitação, né, mas eu trouxe alguns deles aqui só para que vocês tenham uma ideia do que é possível nós evoluirmos. Né? Estilos de negociação, por exemplo. Os senhores já chegaram a pensar qual é o seu estilo de negociação? Seria mais competitivo, mais colaborativo? Né? Façam um exercício agora, eu peço que todos cruzem o braço. Né? Cruzem os braços agora. Tá? Então, esse é o seu estilo de negociação atual. Agora, eu peço que os senhores cruzem o braço com a outra mão por cima.